gosto tanto de ti, meu Jesus amoroso tu és, meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste, meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas, em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Olá! Está começando mais um culto da Igreja Evangélica Luterana de Tunas e de Segredo. Que bom estar com você e te convido este dia para louvarmos e escutarmos a palavra do nosso Deus. Para começarmos este momento de culto, vamos fazer a invocação do Deus Triuno. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Queremos escutar o salmo do dia de hoje, um salmo muito conhecido, que é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Até aqui o salmo do dia de hoje. Te convido a falarmos com Deus em oração. Pai Celestial, apesar de não merecermos a tua bondade, ainda assim atendes todas as necessidades do corpo e da alma. Concede-nos teu Espírito Santo, a fim de podermos reconhecer os teus dons, dar graças por todos esses benefícios e te servir com obediência voluntária. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo. Um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos louvar a Deus cantando o próximo hino, O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada
Queremos escutar com atenção a leitura do Antigo Testamento, que está registrado conforme o profeta Jeremias, capítulo 23, versículos 1 a 6. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pastor, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo. Vocês dispersam as minhas ovelhas e as afugentaram, e não cuidaram delas. Mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Porei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Também queremos dar atenção ao Evangelho do dia de hoje, que está registrado conforme o evangelista Marcos, capítulo 6, versículos 30 até 44. Esse texto também servirá de base para a mensagem do dia de hoje. Assim está registrado. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E eles lhe disse: venham repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos que iam e vinham. Então foram no barco para um lugar deserto, à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão e lhe dar de comer? Jesus lhe disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram, se informaram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que distribuíssem. E também repartiram os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Queremos também confessar a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos cantar o próximo hino, vamos todos exultar.
juntos exultar, pois o Pai bondoso o seu Filho nos quis dar, Filho tão glorioso. Veio a nós no triste val, simples em pobreza, no seu reino celestial nos dará grandeza. Para nos enriquecer, ele se fez pobre. Quão profundo deve ser seu amor tão nobre. Mira com bondoso olhar, ó Jesus, teus crentes, ricas bênçãos vem nos dar, graças em torrentes. Como é bom tirarmos uma folga dos nossos afazeres, dar um tempo para a correria do dia a dia, jogar os pés para o alto, viajar, passear, enfim, descansar. Esta é uma necessidade do ser humano, sabendo que se trabalhasse direto, não iria sobreviver. O nosso Deus nos designou um dia pelo menos na semana para ser o dia do descanso. Pode ser no sábado, pode ser no domingo. No meu caso, a minha folga é na segunda-feira. No texto do Evangelho do dia de hoje, o evangelista Marcos, no capítulo 6, versículos 30 em diante, podemos perceber que os discípulos retornaram de um período de trabalho muito árduo. Jesus havia os enviado a um trabalho de evangelização. Podemos dizer um tipo de estágio, a primeira prática dos apóstolos. Eles foram enviados como representantes de Cristo e voltaram muito entusiasmados, contando a Jesus o que fizeram. E o seu mestre, o seu professor, escutava eles com muita atenção. Então Jesus decide se retirar com seus apóstolos para um lugar deserto, a fim deles poderem descansar, pois tinham recém-chegado da sua primeira jornada. Mas, porém, entretanto, todavia, as pessoas que estavam sempre ao redor de Jesus, seguindo, não pensaram do mesmo jeito. Vendo Jesus e os seus discípulos embarcarem no barco, eles conseguiram imaginar até onde eles iriam. E adivinhem, quando Jesus chegou ao deserto para descansar, lá estava a multidão o esperando. Neste momento, Jesus poderia ter se imposto um pouquinho e dito a eles: pô, gente, vocês aqui de novo, vocês não são fáceis de lidar, né? Nos dê pelo menos um dia de folga. Com certeza, qualquer um de nós teria dito isso, ou pelo menos pensado. Mas Jesus é diferente, graças a Deus. Ao desembarcar, viu aquela multidão que o esperava ansiosamente, e a sua alma se compadeceu, sentiu uma grande compaixão, pois aquelas pessoas eram como ovelhas que não tinham um pastor. As pessoas estavam sedentas por vê-lo e ouvi-lo. Enquanto os religiosos da época aprisionavam-os com lei, levando-o até a descrença, Jesus, o bom pastor, tinha o refrigério que eles tanto precisavam. Da mesma forma, Jesus ainda olha para este mundo e ainda se compadece da situação em que as pessoas se encontram. Principalmente as ovelhas que estão longe dos seus cuidados. Talvez de tanto maltratadas que foram nesta vida, já não têm mais esperança. Não esperam nada de Deus. Pior ainda, muitas pessoas nem acreditam que Ele existe e estão trilhando
para a perdição eterna. Por essa razão, Jesus anteriormente já havia enviado os seus discípulos para falar deste amor, da sua graça, e continua enviando mensageiros para levar o seu conforto, a sua paz, que as pessoas tanto estão precisando, principalmente as que estão perdidas, que não tem nenhum pastor que cuide delas. Cristo quer ser este bom pastor para todo o mundo. Foi por essa razão que ele se entregou em morte de cruz, para que nenhuma acusação ficasse em pé contra ninguém. Ele nos comprou para ser suas ovelhas, pagou caro, com seu santo e precioso sangue. Não há notícia melhor e maior do que esta. Além de fazer tudo isso, Jesus sempre está disposto a nos receber de volta. Não importa se é folga, se é feriado, se é férias, cedo ou tarde do dia. Ele está sempre olhando para a nossa vida e sofre com os nossos sofrimentos também, pois nós somos dele. Todo o mundo é dele. Que alegria sabermos que não importa o que aconteceu, Jesus sempre está disposto a nos receber de braços abertos, para nos amar, nos dar carinho, afeto, nos ajudar em nossas necessidades. No texto de hoje, podemos ver Jesus, além de sentir essa compaixão, podemos ver ele demonstrando-a através de suas palavras, que libertaram as consciências pesadas e atormentadas, e dava esperança aos que estavam na desgraça. Além do conforto nas palavras, Jesus também vê a necessidade física das pessoas, se importando com elas. E com apenas 5 pães e 2 peixinhos, ele alimenta uma multidão. Este é o Jesus, o bom pastor, que nos alimenta não só com a sua palavra, mas também com seu próprio corpo e sangue. Aqui podemos perceber, de uma maneira bem sucinta, uma antecipação do grande banquete que haverá nos céus, que mais tarde ele mesmo instituiu aos seus apóstolos. Ele deu uma ordem: façam isso todas as vezes que se reunirem em meu nome. Nós, como Igreja do Bom Pastor, temos esse privilégio de já podemos participar desta grande bênção que é a Santa Ceia. Jesus quer nos alimentar com este mantimento mais nutritivo da face da terra, o único que dá perdão nos pecados, fortalecimento da fé e livra da morte eterna no pecado. Graças a Deus, as igrejas estão abertas, esperando a todos. Sim, a todos. Principalmente os pecadores, aqueles que precisam muito de Jesus. E ele não tira folga. Ele diz: vinde, porque tudo já está preparado. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Vamos louvar ao nosso Senhor com o próximo hino. Ninguém nos amou como Filho de Deus,
Vamos nesse momento nos dirigir a Deus e falar com Ele em oração. Todo-Poderoso Deus, nosso Pai Celestial, reconhecemos com sincera gratidão a Tua bondade e o Teu amor por nós e pela humanidade, apesar de não merecermos. Louvamos-te porque nos criaste, nos preservas e nos dás todas as bênçãos desta vida. Acima de tudo, louvamos-te pela esperança da glória e pelo teu estimável amor na redenção deste mundo, realizada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e oferecidas a nós através da palavra e dos sacramentos, do batismo e da Santa Ceia, que são os meios da graça que tu nos destes. Suplicamos-te que faças reconhecer essas bênçãos e que em nosso coração te sejamos infinitamente agradecidos e te louvamos não só com os lábios, mas também com a nossa vida. Sendo assim, poderemos viver de forma agradável a ti, receber ajuda e conforto nas tribulações desta vida e, finalmente, ser recebidos no teu reino eterno por tua infinita misericórdia em Jesus Cristo, nosso Senhor. Bondoso Deus, pedimos que mantenhas a tua igreja em todo o mundo e que a dirijas e governes pelo teu Espírito Santo. Guie os cristãos no caminho da verdade e mantenha sua fé em Cristo, para que permaneçam unidos no Espírito e na tua paz e possam viver de acordo com a tua vontade. Derrama sobre todos os ministros do Evangelho e sobre todas as congregações o Espírito da tua graça, para que te sirvam com alegria. Te louvamos, ó Deus, também por tantas bênçãos materiais que o Senhor nos dá. O pão de cada dia, casa, carro, enfim, ó Deus. Muito obrigado por ser tão bondoso, por olhar para a nossa vida e ter misericórdia de nós. Também te louvamos pela saúde que o Senhor está dando a todos nós. Te colocamos também todas as pessoas que estão sofrendo e padecendo, que elas possam também buscar refúgio nos teus braços. E se assim for de tua vontade, que tu possa as curar. Mas principalmente, ó Deus, te pedimos que fortaleça a fé de cada um deles, para que eles tenham a certeza que tu és o Deus dele, bom pastor, que tem misericórdia e compaixão. Estejas, ó Deus, com todos nós, em nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ensinou a orar assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito obrigado por sua companhia até este momento. Que este culto possa, então, edificar a sua fé, te fortalecer e te dar a certeza de que Jesus é o nosso bom pastor, que Ele nos cuida, que Ele nos ampara, que Ele nos protege e, principalmente, que Ele tem misericórdia para com todos, principalmente aqueles que estão afastados, que estão precisando mais do que ninguém da sua ajuda. Apenas deixar os avisos da semana para a congregação de Tunas. Nossos próximos cultos presenciais serão dia 24, no sábado, às 19 horas, e no domingo, dia 25, às 9 horas da manhã. Desejo a vocês uma boa e abençoada semana que se inicia. Fiquem com Deus, que Ele os proteja e os guarde. E a gente encerra esse momento de culto, então, cantando o último hino.